minha vida, na minha formação, a história foi uma disciplina que teve grande importância, né? Quer dizer, filosoficamente, já que você quer assim, eu me formei me formei no campo do materialismo dialético, né? No campo do materialismo histórico como método para compreensão dos processos sociais, das transformações. Portanto, a história para mim sempre foi uma bússola, um norte, né? Li muitos livros de história e procurei sempre a história como a forma de interpretar as transformações sociais. Um documentário é um tipo de cinema que é muito tributário à história e ajuda muito a história e vice-versa, né? Muitas trocas entre documentaristas, historiadores e vice-versa, né? Então, intuitivamente, instintivamente, eu me aproximei de um cinema de registro de eventos históricos, né? E que pudesse também contribuir para pensar e analisar a história, né, do Brasil, da América Latina. Eu sou carioca, virginiano, nasci em 17 de setembro de 1949, na Beneficência Portuguesa, ali na Cândido Mendes, que era um hospital de excelência, depois decaiu terrivelmente, mas morei a minha infância basicamente na rua Correia Dutra, ali no Flamengo. Passei uma infância, então, muito feliz, porque ao longo da minha infância, muitos sobrados, né, foram sendo derrubados ali no bairro e sendo substituídos por edifícios, né? Então eu estava nas cercanias do Palácio do Catete, ou seja, Palácio fica entre a rua Silveira Martins e a Ferreira Viana, depois da Ferreira Viana vem a Correia Dutra e esse era o meu quarteirão, portanto eu estava no segundo quarteirão, contíguo ao Palácio Catete, ao Palácio da República, ao Palácio Presidencial. Então acompanhei aqueles fatos traumáticos, como o suicídio do Getúlio. Eu tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos, né? E tive uma infância muito livre. Acompanhei o aterro do Flamengo sendo feito, né? A terra sendo trazida do Morro de Santo Antônio em caminhões que eram despejados ali, né, na Baía de Guanabara. Eu assisti a substituição das pedras onde eu me banhava, eu e minha família, né, tomava o nosso banho de mar na murada ali do Flamengo, por um grande aterro, né? Joguei muita bola, soltei muita pipa no aterro do Flamengo, brinquei muito de cabana na medida em que as casas iam sendo substituídas por edifícios, gerava todo aquele material magnífico, aquelas madeiras, aqueles compensados que a gente fazia as nossas cabanas, começava a brincar de casinha, joguei muita bola de gude, né, búlica e triângulo ali nas calçadas da Correia Dutra, jogava bola na rua, também bola de meia. Foi ser muito livre, até os 14, 15 anos, quando minha família, então, eu tinha 14 anos, em segundo semestre de 64, um pouco depois do golpe, minha família se mudou para Copacabana, e isso acarretou uma mudança absolutamente drástica, né? Eu passei por um período de adaptação na Copacabana, que era todo um outro mundo, onde não tinha um círculo de amizade. Meus amigos eram os colegas do Malé Soares, até eu me transferir para o André Monroy, em 1967, em que eu pude me reequilibrar novamente. Mas esse primeiro período de 65, 66,
foi interessante porque me permitiu o descobrimento do Brasil. Eu era um adolescente, um pouco solitário, ali em Copacabana, que passei a procurar meus caminhos nas lojas de discos, no cinema, vendo a programação no jornal, de teatro, shows de música. Então, acompanhei aquela transição da bossa nova para a MPB, assisti várias peças de teatro, né? O Opinião, que estreou ainda em 64, perto do final do ano, depois o Liberdade, Liberdade também no Grupo Opinião, muitos shows de música em teatros, em escolas, né? Santo Inácio, por exemplo, eu me lembro de um show com figuras notáveis da bossa nova ainda, da MPB, e eu ia atrás dos filmes, fui descobrindo o Brasil um pouco através do cinema, né? Por meio do cinema. Descobri, por exemplo, Ginga, um filme do Flávio Rangel, que é um dos primeiros filmes filmados em favela. Claro, o Rio 40 Graus tinha sido feito muitos anos antes, né? Mas ele permanecia um pouco isolado ali, ele não gerou uma vertente, né? E o Ginga era um texto, né, do teatrólogo Flávio Rangel, que foi transformado em filme, dirigido por ele, o único filme que ele dirigiu, com muitas irregularidades, muitos problemas, mas de qualquer modo aquele mundo da favela, aquilo para mim foi uma grande revelação e começou a me atrair para os ensaios na Mangueira. Enfim, minha vida sofreu então uma mudança muito brusca, de uma infância muito livre, muito feliz, para uma adolescência interessado pelos problemas brasileiros. No André Murroá, eu logo me aproximei do Grêmio e comecei a participar do Cineclube, né? Eu e o hoje publicitário e residente já há muitos anos em São Paulo, Carlos Eduardo Corrêa Pinto, fazíamos, inventávamos e programávamos no Cineclube, íamos às distribuidoras no centro para pegar as cópias dos filmes, promovíamos ciclos, né? Ciclos Bolognini, Raul Walsh, ciclo Kurosawa, ciclo Humberto Mauro, com cópias que nós pegávamos lá no Instituto Nacional de Cinema Educativo, INSE, ali na Praça da República, né? E fazíamos os programas, datilografávamos, mimeografávamos, distribuíamos os programas com as críticas que nós recolhíamos, né, da imprensa nas nossas pesquisas, foram as minhas primeiras pesquisas, então, para atender às necessidades do Cineclube Canal. E, aos 17 anos, acabei me envolvendo na retomada, na reorganização da Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro, que estava à frente desse processo era Everine Brem, que tocava o Cineclube da Hebraica. Nós não nos conformávamos com o fato de que havia tantos cineclubes em atividade, num momento em que o ambiente universitário estava se politizando rapidamente, e a federação não estava ativa. Então, fomos lá na Cinemateca do MAN, que era a sede da federação, e procuramos lá o Wilson Cunha, que era o presidente. Não, eu estou presidente aqui só para ter um endereço de referência, para a federação não morrer. Podem levar. Levamos, fizemos uma primeira eleição, e numa segunda eleição, no ano seguinte, eu fui eleito presidente da Federação do Cineclube do Rio de Janeiro. Eu tinha 17 anos, era muito novo, um pouco antes de fazer 18 anos, e nós tínhamos 32 cineclubes filiados em Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo, nessas 3 unidades da federação. Fazíamos ciclos circulares, e esses ciclos nos eram proporcionados por um grande amigo do cinema brasileiro, um grande agente da cultura cinematográfica brasileira, que foi o Cosme Alves Neto, conservador da Cinemateca do MAN. Ele nos permitiu que a federação continuasse sendo sediada na Cinemateca,
Isso para ele era um motivo de satisfação e de orgulho, para nós era um conforto, uma facilidade fabulosa, até porque nós estávamos cercados pela memória do cinema, né, pelos registros do cinema, e assistindo filmes não só nos inúmeros cinemas programados pela Cinemateca, o Paysandu, o Tijuca Palace, o Alasca, o Riviera, mas também algumas sessões improvisadas que o Cosme fazia ali para ver um filme, para mostrar para um amigo. Eu conheci o Rogério Sganzella assim, assistindo Dama de Xangai. Era muito novinho, o Cosme improvisou uma sessão lá nas dependências da Cinemateca. Eu assisti então esse filme do Orson Welles. E o Sganzella era um aficionado pelo Orson Welles, falava do Orson Welles com grande desenvoltura, né? Um jovem brilhante, ele tinha feito um único filme chamado Documentário, exibido no Festival JB Mesbla, acho que de 67 ou 68. Então estava no começo da sua carreira, muito antes do Bandido da Luz Vermelha, de 68, e muitíssimo antes daquela série enorme, né, longuíssima, felizmente, série de filmes da Bel Air, que ele e o Bressani tiveram a oportunidade de realizar, de produzir. Então, esse período do André Monroy, para mim, foi uma grande abertura para o mundo e para o Brasil, por meio do Grêmio. Nós fazíamos cineclube, mas também fazíamos política estudantil. Tínhamos um movimento estudantil André Monroy, e eu, durante um período, coordenei esse movimento estudantil André Monroy, e éramos todos muito atuantes, né? O André Monroy tinha um lema extraído numa escola inglesa, Summerhill, que era liberdade com responsabilidade. E a dona Henriette Amado era, felizmente, a nossa diretora, uma mulher muito liberal. A sala dela não tinha portas, né? O ambiente era franqueado a todos os alunos, professores, visitantes, né? Que circulavam, né? A sala dela muito viva, sempre muito alegre, né? E nós nos beneficiamos muito desse ambiente de liberdade, desse ambiente não repressivo. Fora a alta qualidade acadêmica da escola, nós desfrutávamos muito desse ambiente de liberdade. E no período ali, né, 67, 68, era um momento em que o Brasil estava explodindo, muitos protestos, muitas manifestações, né? Então eu prossegui ali, e todos os meus colegas, né, de Grêmio, uma turma numerosa, né, indo aos shows, indo às peças, frequentando o Teatro Opinião, o Fina Flor do Samba nas noites de segunda-feira, organizado pela Teresa Aragão, mulher do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart eu acho que já tinha se exilado na Argentina, mas a Teresa estava firme e forte lá. Então, os shows ali, as segundas-feiras, era forte, viu? Era Cartola, Nelson Cavaquinho, e os jovens começando as revelações, Paulinho da Viola, filho de um tal Paulo da Viola, da Portela. Esse era o ambiente, né? E as leituras, né, do Brasil, porque tínhamos os grupos de estudo, né, os grupos de formação, e lá no André Monroy tinha uma base de ação popular. Eu fui ampliado, quer dizer, fui convidado a fazer parte de ação popular com 17, 18 anos, e já entrei na organização, um certo processo de luta interna, que fez com que em 69 nós nos desligássemos de ação popular e fundássemos uma pequena organização que durante um ano permaneceu independente até fundir em março de 69 com o Colina, que era uma organização
mineira, que tinha sofrido um duro golpe da repressão lá em Belo Horizonte, tinha deslocado uma quantidade muito grande de militantes para o Rio de Janeiro. Pouco depois disso, ainda no ano de 69, mal estávamos iniciando, desenvolvendo as conversações com Colina e VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, fizeram a sua fusão. Portanto, com nosso grupo também pequeno, do Egresso de Ação Popular, e um grupo do Rio Grande do Sul. Então, essas 4 organizações viemos a formar a VAR Palmares, a organização onde militava também a atual presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff. Então, eu tive uma juventude, não diria que precocemente politizada, uma juventude bastante politizada, né? Participavam das manifestações de rua, mas logo deixamos de participar porque essas organizações eram organizações bastante clandestinas, organizações da vertente da opção pelas armas, né? Por uma contestação mais radical da ditadura, da ilegitimidade do regime militar, da tirania que representava a tomada do poder pelos militares em 64, derrubando um governo eleito, o vice-presidente tornado presidente João Goulart, que foi derrubado então em 31 de março, 1º de abril de 64, e isso nos mobilizou a todos. Eu tinha então 14, 15 anos, mas já aos 16, 17, 18 anos eu já estava envolvido num processo de luta mais radical contra a ditadura. E isso me obrigou também a fazer muitas leituras sobre o Brasil. Os livros publicados pela Civilização Brasileira, pela Zahar, os clássicos do marxismo, que eram publicados livremente, né? Havia uma repressão grande ao movimento operário, ao movimento camponês, mas o ambiente intelectual ainda conseguiu respirar uma certa atmosfera de liberdade, a censura existia, sobre os espetáculos, sobre a letra das canções, sobre o texto das peças teatrais, sobre os filmes, impondo cortes, mas o movimento editorial era bem razoável. Nós tínhamos ali uma imprensa de esquerda muito bem estabelecida. Então, isso tudo me proporcionou uma formação teórica e uma formação ensaística sobre o Brasil bastante intensa, né? Me beneficiei bastante daquele movimento editorial. Até que, em outubro de 1969, eu fui preso, passei 7 meses na prisão, nessa primeira prisão, vim a sofrer uma outra 1 ano e pouco depois, que representou também um outro ciclo na minha vida, porque nas condições... Você estava na universidade? Não. Eu tinha parado de estudar no André Monroy, era um militante da VAR Palmares, um militante clandestino, né, profissional. Eu não recebia dinheiro da organização porque eu conseguia manejar lá uma mesada dos pais e tal, mas era um quadro, um militante profissional. Não universitário, eu não fiz a universidade, só vinha fazer a universidade depois que eu fui libertado da prisão, né? E então eu optei pela comunicação, né? Na ECO e na PUC, fiquei cursando a PUC, mas uma segunda prisão me tirou de circulação, me escondi lá na Bahia vinha a ser capturado pela Polícia Federal, a mando do Senimar e do Doicode. Fui trazido para o Rio de Janeiro e quando fui solto então dessa segunda prisão, eu resolvi interromper a experiência com as ciências sociais, que eu estava sentindo que era um corredor assim, para o sofrimento, muita dificuldade eu teria para trabalhar com aqueles instrumentos, aquele ferramental acadêmico
sobre o Brasil e optei pela Escola Superior de Desenho Industrial, pela EJA, a primeira escola de design criada na América Latina, em 65, que tinha fechado em 68, quer dizer, os alunos fecharam e mantiveram um ambiente de mobilização. Escola pequena, entravam 30 por ano, né? Em 69 retomou suas atividades. Em 72, então, eu fiz lá o vestibular, consegui entrar na EJA, até hoje não sei como, porque eu não tinha uma experiência anterior de desenho, de criação gráfica, mas fiz achando que era mais para cumprir as obrigações de estar na universidade durante o IPM, o Inquérito Policial Militar, mas acabei fazendo o segundo ano e aí fiz o terceiro, digo, bom, já estou nessa, terminei, fiz meu trabalho final e me graduei, me bacharelei como designer, né, em comunicação social e desenho industrial. Isso em 1975, né, eu terminei esse curso. Esses anos foram anos muito difíceis. O governo Médici foi um período muito duro, né, para todas as pessoas que tinham uma formação de esquerda. Período Geisel, algumas coisas ficaram mais fáceis, né, a repressão foi atenuada, por outro lado, foi o período do pacote de abril, foi um período também extremamente austero, né, quando o ministro Gobriel Couto e Silva, junto com o Geisel, e na sequência, junto com o Figueiredo, procuraram implementar um processo gradual de abertura política, né, para um regime democrático. Foi o que eu vivi, então, nessa segunda parte, né, da minha juventude, portanto, já fora da universidade, né, e eu fui trabalhar na imprensa, como jornalista, como autodidata. Já havia imposição do registro profissional de jornalista, a legislação já tinha regulamentado a profissão, mas eu procurei umas brechas e consegui trabalhar em redações em duas áreas. Na área de cultura, segundo caderno, no jornal, eu fui subeditor do segundo caderno, e na área internacional, onde eu trabalhei na Última Hora, no Correio da Manhã e também no jornal. Enquanto eu fazia, quer dizer, desenvolvia a minha formação na EJA, né? Mais tarde, tive um período em que eu trabalhei com estamparia de tecidos, tive uma manufatura, imprimia, acabamos montando uma manufatura grandinha no Jacarezinho, um galpão de mais de 500 metros, produzimos lá 13 mil metros de tecido impresso, uma estamparia bom nível, né, gráfico, chamada Estampa 4, até que veio o ano de 79, né? E eu já estava com um pé no cinema, né? Durante a abertura, a anistia, né? Em agosto de 78, então já estava interessado em registrar aquele processo de mudança no país. Já me interessei pelo cinema. O interesse do cinema já vinha, né, da juventude, do início da minha juventude, da minha adolescência, visto em clubismo, mas quando me interessei por fazer filmes, eu já entrei na vertente do documentário. Dado o meu interesse pela história, né, então comecei a me aproximar de outros documentaristas, assistir os filmes e naquele momento, então, surgiu uma oportunidade interessante. Eu comecei a namorar a Sandra Werneck, logo tivemos uma filha, Maia Werneck da Rim, e a Sandra ganhou uma herança paterna, e com isso nós viajamos, fomos a Nova York, a Europa, e compramos um pequeno equipamento, uma câmera autoblimpada, né, silenciosa, portátil, e um gravador Nagra e alguns microfones. E eu passei então a gerir a locação daquele equipamento como uma fonte de suplementar de renda,
Me aproximei do som, achava que era um caminho mais rápido para profissionalização, para viver a experiência do cinema, para participar de equipes. Foi uma decisão acertada, porque na minha geração havia muitos fotógrafos, candidatos a fotógrafos, não havia profissionais de som, e nós formamos logo em 78, final de 78, uma cooperativa chamada Corsina, Cooperativa dos Realizadores Cinematográficos Autônomos, porque queríamos nos beneficiar da lei do curta, uma lei que obrigava os cinemas a programarem curtas junto com longas estrangeiros, e 5% da renda do longa, teoricamente, seria distribuída para o curta. Funcionou durante muito pouco tempo, na verdade menos de um ano, mas foi um enorme estímulo. Então nós começamos a fazer nossos curtas-metragens. Eu fiz meu documentário Fênix na perspectiva de me aproveitar dessa lei. Os exibidores logo boicotaram, fecharam os caminhos, sabotaram. Nossos filmes ficavam na distribuidora pública da Embrafilme, que não tinha vez junto aos exibidores. Os exibidores programavam os filmes dos quais eles se apropriavam, comprando a preço fixo, que era um expediente vetado na regulamentação da lei do curta, mas que os exibidores se aproveitavam dele. Então foram 3 anos de muita luta, né, para restaurar o espírito original da lei do curta. Isso infelizmente só viria a acontecer bem mais tarde, né, em 1984, com uma nova direção do Conselho Nacional de Cinema, do CONCINE, quando nós estabelecemos um prêmio em dinheiro para filmes selecionados, mas aí também já não conseguimos colocá-los nas telas. Os exibidores não queriam pagar, o presidente do Conselho topou o acordo de que eles pagassem por um fundo, premiavam os fundos nos filmes, mas os filmes não eram exibidos, né? Eu tive um segundo filme, Príncipe do Fogo, portanto, Fênix e Príncipe do Fogo acabaram recebendo essa premiação do Conselho, uma premiação bem substancial, representava quase metade do valor para a produção de um novo filme. Então era a aventura do curta continuou por aí, mas eu tive, em função da gestão desse equipamento com a Sandra, eu tive um convite que o Paulo Adário e a Lúcia Murat me fizeram de ir na Nicarágua filmar a vitória sandinista. A Lúcia tinha ido com o Paulo, a primeira viagem, com uma pequena camerinha de corda, uma Parabolex, um gravador Uher, e aí queriam filmar a pá de cal, né, do somosismo e a vitória sandinista com um equipamento mais profissional. Então eu, fazendo som, Paulo Adário fotografando, e o Eduardo Homem, que depois veio a criar a TV Viva lá em Recife, foi um formidável companheiro de viagem. Nós 3 passamos as 3 primeiras semanas do governo sandinista na Nicarágua. Filmamos a chegada dos sandinistas na Praça da Revolução, a chegada em Manágua, Praça da Revolução, que foi assim redenominada, né, naquele dia, naquele ato, né, da vitória, da comemoração da vitória, de um longo período de luta e muito sangrento, muitas vítimas, muito sofrimento na Revolução Nicaragüense. Foi uma pena que esse processo tivesse, em grande parte, se perdido. Na década seguinte, os americanos financiaram as atividades dos Contra, né? E o processo revolucionário nicaragüense teve muitas dificuldades, não conseguiu muito se sustentar até que a segunda geração de revolucionários sandinistas retomou o processo já dentro de um outro quadro, não é? Político. Mas essa experiência de filmar uma revolução acontecendo, uma nova revolução latino-americana, em 74, a Revolução Cubana foi 1º de janeiro de 1959, então nós tínhamos ali, 25 anos depois, uma nova experiência revolucionária, e foi
extremamente empolgante, gerou um grande entusiasmo em todos nós. Aí eu voltei para o Brasil decidido a parar com a estamparia, vender as minhas cotas. Os sócios também disseram, então vamos vender também. Liquidamos aquela estamparia, vendemos para um grupo aí, Têxtil Newsplan, e eu caí dentro do cinema total, não é? Parti para cima do cinema. Já era, então, um diretor da Corsina e pouco depois já me aproximei com mais firmeza da Associação Brasileira de Documentaristas, a ABD, que era a entidade que defendia os interesses dos curta-metragistas e também dos documentaristas, né? Em 83, eu tive a primeira gestão como presidente da ABD durante exatamente um ano. Primeiro 8 de outubro de 83 a 8 de outubro de 84. Depois, 8 de outubro de 83, até 84, e depois novamente em 87, por um ano exato também. Eu era muito rigoroso nesse sentido, de exatamente um ano, datas fechadas, eu voltei a ser presidente da ABD. Nós desenvolvemos aí uma nova campanha, que era o Curta nas Telas, porque não nos conformávamos com aquele negócio do curta receber um dinheiro dos exibidores, mas não ter tela. Então queríamos exibi-los, queríamos que o curta voltasse para as telas. Então foi um período em que eu vivi muito intensamente o movimento associativo em cinema, a política das entidades, né? As entidades tinham naquele momento, ainda no governo militar, uma força razoável. É paradoxal isso, né, que as entidades de cinema tenham tido mais força durante os governos militares do que com a abertura democrática, porque aí houve uma certa desmobilização. Mas a verdade é que naquele momento, então, não só a Corsina, uma empresa, uma cooperativa com 52 associados, realizadores independentes, mas a BD, não é? A BD Rio, minha primeira gestão foi de muita mobilização. Eu fui eleito por 18 pessoas, né? E entreguei na eleição seguinte a 137 votantes. Então foi um período de mobilização muito intensa. Novamente, em 87, nós fizemos uma reorganização, a rearrumação da casa, fizemos um recadastramento da entidade, demos uma boa arrumada na BD. Então eu me orgulho muito dessas duas gestões à frente da entidade. Mais tarde eu fui convidado pelos meus colegas profissionais de som a organizar uma entidade. Eu não quis assumir nenhum cargo em diretoria, fiquei como membro de um conselho, presidi a Assembleia de Fundação da APSC, Associação dos Profissionais do Som Cinematográfico, fundada na noite de 6 de setembro de 2002. Um pouco na sequência eu vim a ser vice-presidente, porque também não aceitei assumir a presidência. Sérgio Sanz era o presidente, eu era o vice-presidente da Associação Brasileira de Cineastas, a ABRACE, entidade que defendia os interesses dos realizadores de filmes de longa-metragem. E nesse período, na vice-presidência da ABRACE, eu recebi o convite do ministro Gilberto Gil para ser seu secretário do audiovisual. Me transferi então para Brasília, leiloei meu equipamento de som para não ter caminho de volta para o som, para quando saísse de Brasília e voltasse para o Rio, sem dúvida nenhuma, ter que mergulhar exclusivamente na atividade de realizador, pondo fim, portanto, àqueles 28, 29, quase 30 anos em que eu me dividia entre a atividade técnica como um profissional de som e a atividade da realização independente, da produção independente, o que me fez ter uma obra não tão numerosa, mas ao mesmo tempo
me permitiu viver a aventura do cinema. Viajei muito, percorri o Brasil inteiro, me engajei em muitíssimas equipes, foram mais de 150, 160 filmes, né, que eu colaborei para a feitura, para a realização na qualidade de profissional de som. Isso para não falar nos comerciais, que é uma coisa que não vale tanto a pena citar nem fazer, porque vai embora, né? Acabou, estreou ali na televisão comercial naquela semana, naquele mês, no mês seguinte, aquela peça, aquele comercial, aquela peça audiovisual já perdeu inteiramente seu sentido, né? Mas já os filmes não, sejam os curtas de ficção, sejam os documentários, curtas, médias ou longas, sejam os longas de ficção ao que eu me dediquei mais, né? A partir de 96, a partir do Pequeno Dicionário Amoroso, da Sandra Werneck, eu me disponibilizei mais. Já tinha feito uma viagem a Los Angeles para fazer um workshop na UCLA, no campus de Los Angeles, da Universidade da Califórnia, quando passei então um mês e meio, 2 meses, frequentando os estúdios e um workshop muito aberto, muito livre, com horários não muito rígidos, um grupo de 4 paulistas e eu, do Rio de Janeiro. Então, em 81, dediquei um período da vida a me aperfeiçoar como um profissional de som, que eu tinha entrado no autodidatismo, né? Então, pude sofisticar um pouco mais minhas ferramentas, troquei meu equipamento de som. Então, toda a década de 80, a década de 90, foi dedicada a muitos trabalhos de som. E aí, finalmente, em 2005, eu gravei o som do último longa-metragem, que foi um filme do Guilherme de Almeida Prado, Onde Andará Dulce Veiga, primeiro semestre de 2005. E aí, quando eu voltei, então, de Brasília, eu estava dedicado exclusivamente a tocar meus próprios projetos de realização, e é o que eu estou fazendo hoje. A experiência de gestão no Ministério da Cultura, para mim, foi uma abertura extraordinária. Vivi aquilo com enorme intensidade, muita vibração, porque a agenda era muito intensa. A Secretaria do Audiovisual se dedicava a todo o cinema dito cultural, quer dizer, não para a vertente industrial do cinema, que ficava mais a cargo da Agência Nacional de Cinema, mas toda a área de produção inovadora, curta-metragem, documentário, toda a relação ali com as novas mídias, games, a preservação, a formação, não é? Publicação, ensaio, reflexão, tudo isso, organização de festivais, é um pouco o oxigênio do cinema, e os países, as cinematografias bem constituídas todas têm, além de seus instrumentos de fomento por filme de ficção de longa-metragem, tem também seus institutos, suas fundações para cuidar dessa vertente mais cultural do cinema, sem querer fazer uma oposição entre filmes comerciais e filmes culturais, que isso não tem o menor sentido. Todos os filmes, por serem filmes, têm uma dimensão cultural, evidentemente, também uma dimensão comercial, porque precisam se remunerar, precisam pagar seus custos, não é disso que se trata, mas sim de que existe um numeroso contingente de pessoas que estão dedicadas não às atividades da vertente industrial do cinema, e sim a esse conjunto de atividades que são justamente o objeto da Secretaria do Audiovisual. É muito difícil fazer esse trabalho na administração direta, né? Muitas dificuldades burocráticas, dificuldades orçamentárias, mas nós nos esforçávamos. Eu consegui fazer 518 obras, né? Seja filmes, seja, enfim, né, publicações que
conseguimos apoiar a edição, apoiar editoras privadas na edição, isso tudo por meio de concurso público, né? Para mim isso era uma questão fechada, não dava para o secretário do audiovisual ficar cooptando, ficar escolhendo quem ia fazer isso ou aquilo, era sempre concurso público e nós tínhamos um leque de 18 entidades que nós consultávamos, pedíamos indicações para compor os júris, dava um trabalho danado para compor, porque você tem que ter homens, mulheres, diversidade de gênero, diversidade regional, diversidade de formação profissional, então você tinha que ficar substituindo, quando você achava que estava tudo resolvido, fulano de tal era marido de uma fulana que tinha tinha escrito uma obra, é um fazer e refazer permanente, mas nós conseguimos estabelecer uma sistemática de comissões, concursos públicos, né? Criamos, ou seja, não criamos, foi o meu antecessor, Orlando Senna, que criou, não tinha periodicidade, e nós transformamos o Conselho Consultivo da Secretaria do Audiovisual num organismo formado pelas entidades representativas desses diversos segmentos, que se reunia rigorosamente a cada semestre. Então tinha uma pauta, uma agenda pré-definida, datas pré-definidas, recebiam sugestões de pauta, e ali todos esses representantes da dita área cultural, cada um apresentava seus pleitos, suas demandas, né, de recursos, de verbas, e nós discutíamos então o programa da Secretaria do Audiovisual. Atividade muito interessante. O Secretaria do Audiovisual, afinal, se você considerar que a Ancine hoje é muito rica, porque tem o Fundo Setorial do Audiovisual, na época não tinha ainda. A Secretaria do Audiovisual era um órgão, uma administração direta que atendia diretamente ao ministro na formulação da política setorial, né? Na política do audiovisual, o Conselho Superior de Cinema tinha uma agenda muito irregular, se reunia quando o presidente da Ancine queria que se reunisse. Então, as atividades da Secretaria do Audiovisual eram atividades que eu reputo fundamentais para a formulação e o desenvolvimento das políticas públicas para o setor cinematográfico e audiovisual. Para mim foi uma grande escola, um aprendizado extraordinário. Eu pude perceber as dificuldades de trabalhar no poder, morando em Brasília, poucos recursos, e o compromisso de atuar democraticamente, atuar com participação a mais ativa possível dos representantes dos diversos segmentos, procurando políticas equilibradas, né? Procurando estimular a regionalização da produção, né? E estimular a inovação. Nossos editais tinham sempre uma cota para estreantes. Então, me orgulho muito dessas políticas, foi um aprendizado enorme, um período muito vibrante, até que o ministro me pediu o cargo, porque ele desenvolveu uma campanha Fica Juca, né? Que, a meu ver, foi um tiro no pé, porque o ministro não pode pedir para ficar, pode até o movimento da sociedade fazê-lo, mas não o próprio, né? E ele, a meu ver, incorreu nesse erro e acabou que foi parar lá na Espanha como um membro da CEGIB, né, que é a Comissão Executiva da Iberoamérica, um órgão da cultura ibero-americana, ficou um bom período fora do Brasil, até voltar e conseguir finalmente, depois de uns 6 anos, ser novamente ministro da Cultura, em condições bem diferentes do momento anterior no Brasil, com muitas dificuldades políticas, econômicas, mas enfim, o ministro precisava do cargo, ele precisava acomodar aquela política Fica Juca, tinha que contemplar interesses e tinha que acomodar interesses também dentro do Ministério da Cultura, né? O Manuel Rangel, presidente da Ancine, o Alfredo Manevi, que era o secretário executivo do Ministério, eram homens do audiovisual formados na USP, na Escola de Comunicação e Artes,
Então eles não se conformavam em não indicar o representante do audiovisual no Ministério, o secretário do audiovisual, e depois de muito lutarem, conseguiram finalmente que o ministro se convencesse, pedisse o cargo, tentasse dar lá para o Leopoldo Nunes, não conseguiu, aí deu para o Newton Canito, um roteirista, e depois veio a gestão da Ana de Holanda, a secretária foi Ana Paula, minha ex-chefe de gabinete, e depois o Leopoldo acabou sendo secretário, num outro período, já com a ministra Suplicy, por fim o Mário Borghinetti, e agora nós temos uma pessoa adequada ao cargo, que é o Paula Ribeiro, que por 10 anos dirigiu o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, televisão pública da Bahia, portanto tem uma consistente experiência de gestão, é um homem do ramo, um cineasta, já fez curta-metragem, já fez longa-metragem, então é um interlocutor altamente qualificado. Eu diria que finalmente a Secretaria do Audiovisual recuperou, né, começa a recuperar a sua importância no cenário. A Cinemateca Brasileira foi imensamente prejudicada por essas descontinuidades administrativas, especialmente no período da ministra Suplicy, que cometeu o erro de, ao invés de criar uma auditoria interna no próprio Ministério, transformou suspeitas de corrupção jamais provadas e que nunca serão provadas, porque são inteiramente absurdas, falsas, equívocas, num inquérito, né, de um órgão de auditoria, né, da União, e que não deu em nada, mas acarretou a dispensa de um número muito grande de funcionários e praticamente a inatividade de uma instituição mundialmente afirmada pela excelência no seu trabalho, que é a Cinemateca Brasileira. As coisas, aos poucos, estão retomando seu rumo. Mas vamos voltar à minha atividade, né, que é o que é objeto da conversa de hoje. Na Secretaria da Audiovisual, qual foi o período que você ocupou o cargo e como foi a conciliação ou não com a sua pós que você passou batido, a sua pós de comunicação que você estava fazendo na época? Eu queria perguntar sobre o livro também. A pós-graduação é anterior. Na verdade, quando o Collor veio com aquela política de terra arrasada, eu percebi a dificuldade enorme para continuar trabalhando no setor, continuar fazendo som de filmes, continuar realizando filmes. Procurei a universidade e fui estudar. Você não pensou em ir para a televisão? Não. Eu queria estudar, estava com uma fome de conhecimento muito grande, eu não tinha uma formação acadêmica em cinema, tinha começado empiricamente, né, como um autodidata. Achei que era oportunidade, e foi de fato, porque a Escola de Comunicação da UFRJ tinha um mestrado multidisciplinar de muita qualidade. O meu orientador, Rogério Luz, um intelectual que me deu uma contribuição extraordinária na minha formação, muitas trocas altamente positivas. Então eu entrei ali em 91 e segui, né? Quer dizer, eu fui estendendo o mestrado. Tinha 1 ano e meio para fazer os créditos, eu fiz os 8 créditos e continuei fazendo como ouvinte. Fiquei anos escrevendo a dissertação que resultou no livro Espelho e Partido, Tradição e Transformação do Documentário, uma pesquisa sobre a genealogia do documentário. De onde vem o documentário? Como é que se forma isso que é o documentário? É um livro único no seu gênero, não existem outros, existem vários livros sobre história do documentário, ensaios e teoria, mas o foco que eu estabeleci acabou sendo o único, né? Foram 5 ou 6 edições de 1000 exemplares,
até que eu rescindi o contrato lá com o editor, insatisfeito com as prestações de contas sobre direitos autorais, mas durante muitos anos o livro esteve disponível, foi adotado em muitos cursos, né, de cinema, em muitas universidades. Eu gosto muito do texto, me dediquei muito a ele, foi um trabalho que eu fiz com esmero, um enorme interesse, estudei esse assunto com paixão. Não é à toa que eu tenho a seção documentário, é tão extensa, aí são mais de 2 metros lineares da minha estante, né? Primeiro cinema e documentário, então é uma bibliografia que eu conservei e consulto com grande interesse. Por exemplo, quando abandonei o som, eu reuni o livro de som e doei para a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, né? Achei que lá teria muito mais utilidade do que preenchendo espaço nas minhas estantes. Mas o documentário, o primeiro cinema, de modo algum, são áreas que eu tenho um enorme interesse. De modo que eu terminei o meu mestrado em 94, 95, e só vinha publicar o livro pela Azog em 2004, em outubro de 2004, tardei bastante, né? Correndo de um set para o outro, de um filme para o outro, difícil conseguir um editor, afinal consegui, fiz lá a revisão do livro, selecionei uma quantidade expressiva de fotos, escrevi as legendas, o livro ficou muito satisfatoriamente editado, foi publicado então, eu acho que foi um êxito editorial. Na área acadêmica, no campo acadêmico, ele foi muito bem acolhido. E no período da secretaria, você se afastou do curso? Não, o curso eu terminei, eu tinha terminado em 94, lancei o livro em 2004, eu fui para a secretaria em setembro de 2007, saí de lá em maio de 2010. Foram 30 meses que eu permaneci secretário do audiovisual no Ministério da Cultura, né? 2 anos e meio redondos. Nesse período fui morar em Brasília, achei que só faria sentido assumir essa responsabilidade se eu me dedicasse de modo absolutamente integral, e foi o que eu procurei fazer, me dediquei de verdade, né? Fiquei inteiramente disponível para o cargo e parei completamente, saí da direção da minha produtora, que eu transferi, né, para uma sócia, a empresa cessou suas atividades e só foram retomadas em 2010, quando eu saí da secretaria, vim para o Rio de Janeiro, vim trabalhar na EBC, uma empresa, né, pública ligada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, TV Brasil, e onde eu exerci o cargo de gerente executivo de licenciamento, cuidando dos licenciamentos, né, para exibição de filmes na TV, e eu apliquei a mesma metodologia da Secretaria do Audiovisual. Fechei o balcão de seleção de filmes e compra de filmes, me parecia uma coisa pouco rigorosa do ponto de vista ético, e instituí a sistemática dos editais. Fiz 4 concursos para selecionar longas de ficção, curtas, documentários, enfim. Esses concursos acabaram não sendo honrados, né, pelo diretor que sucedeu a Tereza Cruvinel, apesar desse concurso terem sido a sua convocação e também o seu resultado, né, publicado no Diário Oficial da União, mas ele achou por bem não honrar, não honrou, o setor não reclamou, pelo menos não reclamou com volume de voz suficiente para ele reverter essa arbitrariedade, e esses concursos, também feitos com júris, sindicatos, por entidades, por gente do setor, plurais, né, gente do Brasil todo, acabaram se perdendo. Mas lá, eu na EBC, então, além dessa licenciamento, eu criei a convite da Tereza Cruvinel um setor internacional.
eu era gerente de articulação internacional e licenciamento. Então, além de licenciar os filmes já realizados, eu cuidava da articulação internacional. Criei uma área internacional, levei a EBC para um convênio com a Associação dos Produtores Independentes para Televisão, a BPI-TV, e nós pudemos levar muitas obras, né, ao MIP e ao MIPCOM, né, BANF, ou seja, eventos internacionais onde a frequência de produtores brasileiros possibilitaria a negociação de coproduções. Então nós abrimos uma janela de oportunidade importante para esses realizadores, né, esses não só documentaristas, mas também profissionais de animação, etc., que levavam seus projetos para tentar coproduções internacionais em Cannes e em outros centros onde acontecem esses fóruns, esses mercados, essas negociações de coprodução. Minha gestão no MINC, antes de fechar esse período da EBC, eu procurei estimular muito, criar uma política cultural para a infância, que infelizmente o ministro não conseguiu entender, criar o canal da cultura, que estava autorizado por um decreto, que o ministro também não conseguiu entender e tinha medo de enfrentar o Franklin Martins, secretário de Comunicação Social da Presidência da República, conflitos eventuais com a EBC, ele não acreditou na possibilidade de conduzir esse canal de modo independente, sendo a televisão do MINC, né, autorizada legalmente a fazê-lo, mas não o fez. Fizemos também uma política para animação, prevendo um investimento de 730 milhões, né, em 10 anos, em atividades diversas de animação, de renovação da infraestrutura do setor, de formação e editais de fomento. Então, tínhamos uma linha de regionalização por meio de núcleos regionais, que também reputo bastante importante, e a criação do Cine Mais Cultura, né, que usando o acervo da Programadora Brasil, criou 1.400 cineminhas digitais pelo Brasil afora, e cidades que já não tinham sala de cinema. Então, eu sou muito orgulhoso das políticas que eu consegui desenvolver, apesar de inúmeras dificuldades, especialmente dificuldades políticas, mas também orçamentárias, no período da Secretaria do Audiovisual. Já na EBC, a coisa era mais complicada, tinha uma diretora-presidente com suas idiosincrasias, meu grau de autonomia era muito menor, não tinha também um orçamento próprio, conseguimos fazer um bom trabalho, fiquei lá 24 meses, portanto menos do que os 30 meses que eu passei na Secretaria do Audiovisual. Isso tudo conformou pouco mais de 4 anos, menos de 5 anos de atividade de gestão pública na área do audiovisual, somando os 30 meses da SAIV com o período de 20 meses na EBC. Você falou dos 2 curtos lá na época da leitura política, mas você tem um longa... O Igreja da Libertação. Então, você fala dele, do Hércules. O Igreja da Libertação é um filme de 59 minutos, tecnicamente um média-metragem, mas que conquistou, junto ao CONSIM, na época, um certificado de produto brasileiro de longa-metragem. Cumpriu reserva de mercado, né? Na Cândido Mendes ele cumpriu reserva cota de tela como filme brasileiro, foi programado há 2 semanas, foi programado durante muitas semanas no Paço Imperial, mas aí com exibição em 16mm, sem cumprir cota. É um filme que foi feito num momento em que os adeptos da teologia da libertação estavam sendo muito reprimidos pelo Vaticano. O Ratzinger, que veio a ser Papa na época, ele dirigia a Congregação pela Doutrina da Fé, portanto cuidava da unidade ideológica e doutrinária da Igreja, não impunha muitas restrições ao avanço de uma teologia
voltada para os pobres, para os mais necessitados, especialmente na África e na América Latina, onde ela mais despontou e mais frutificou. Eu procurei os expoentes, né? O Leonardo Boff eu filmei caminhando pelo convento dos dominicanos, que ele não podia falar, estava sob um voto de silêncio imposto pelo Joseph Ratzinger, mas filmei com o Frei Beto, filmei com o Frei Dom Pedro Casaldáriga, filmei com Marcelo Carvalheira, bispo lá em Guarabira, na Paraíba, filmei a pastoral operária em São Paulo, no ABC, pastoral indígena, né? Questões como a reforma agrária. O filme termina num acampamento de sem terra lá no interior do Paraná, no extremo, ali na divisa sul do Paraná. Então aborda um conjunto de questões que estavam dentro do escopo da teologia da libertação. O filme gerou um interesse muito grande nesse setor militante da igreja, por isso que ele ficou 5 semanas continuamente sendo exibido numa pequena salinha do Paço Imperial, que nem era um cinema que tinha programação tão regular, mas ele foi ficando por insistência da demanda. Foi vendido para televisões europeias, teve alguma circulação, me deu muito prazer fazer, mas esse período em que eu gravava som de filmes e ao mesmo tempo realizava, não era fácil, né, conciliar. Quando eu comecei a fazer então o som dos longas-metragens, mais difícil se tornou, e eu passei alguns anos realizando só trabalhos de vídeo, a convite do ISER Vídeo, Instituto Superior de Estudos da Religião, né, a convite, portanto, de instituições. Eu fiz o Nossa América, eu fiz Voto a Voto, um programa de formação política para as eleições naquele ano, fiz programas de televisão para o Centro Cultural Cândido Mendes, especiais sobre os anos 60 e os anos 80, mas a atividade como realizador ela se descontinuou um pouco. Mas, enfim, quando eu tive condições, apresentei para a Petrobras o projeto do Hércules 56 em 2005. O filme foi realizado, um filme que me interessava muitíssimo, porque ele documentava um evento que foi importante naquele meu ano de 69, foi o ano da minha prisão. Eu fui preso 5 semanas depois da libertação do embaixador Elbrick, o embaixador americano, em 69. Então a música que tocava no rádio era aquele abraço que o Gil tinha deixado aqui no Brasil, naquela ida para Londres, junto com Caetano Veloso. Foi o primeiro sucesso de massa, não é, do Gil. É uma música que conseguiu do Gil autorização para que o Macalé regravasse, né, junto com Pedro Sá, Berna Cepas, Domênico, Cassim. Então foi uma retomada de um período marcante da minha vida e investigar essa operação de captura do embaixador, a troca, a escolha dos presos políticos, a divulgação do manifesto. Foi um filme que eu fiz assim com enorme interesse. Na sequência, eu já tinha ganho na Petrobras para fazer o Paralelo 10, mas como fui convidado por mim, que eu tive que interromper o projeto. Quando eu saí do Ministério da Cultura, então, pude retomar o projeto. Era um funcionário da EBC, mas não havia conflito de interesse no caso. Eu não era uma autoridade, como o secretário do audiovisual era, e eu pude, então, realizar em dezembro de 2010, janeiro de 2011, o Paralelo 10, e lancei, então, o filme em 2012. Circula bastante agora mesmo, daqui a 2 meses vai ser exibido num evento em Brasília. O filme acabou documentando um tema
de grande interesse para os indigenistas, que são os índios que vivem isolados, sem contato regular com a sociedade nacional, no meio da selva, né? São mais de 70 grupos que vivem no Brasil nessas condições. Eu escolhi o Acre porque lá havia um sertanista que fazia um trabalho muito consequente, Zé Carlos Meireles, uma pessoa que se tornou meu amigo e por quem eu desenvolvi uma gigantesca admiração. Realmente é uma pessoa absolutamente formidável, um homem independente, um intelectual, mas que vive o dia a dia prático na terra, consertando motor de barco, né? Resolvendo problemas concretos daquelas populações que estão ali em contato com os isolados, sendo saqueados pelos isolados. E o Meirelles vai procurando estabelecer uma convivência pacífica entre esses diferentes grupos, diferentes interesses, né? E todas as contradições, né, inclusive históricas, que cercam a formação desses povos ali na região do paralelo 10 sul, né, 10 graus abaixo do Equador, no Acre, na fronteira seca com o Peru. É uma linha imaginária, né, que divide o território brasileiro do território peruano, onde as políticas indigenistas são implementadas de maneira muito diversa. Há uma enorme diferença das políticas indigenistas do Brasil e do Peru. O Brasil realmente tem a política indigenista mais avançada da América Latina, é paradigmática, serve de exemplo fortemente para essas outras nações, né? E eu acho que o filme, de algum modo, conseguiu dar conta, né, da dimensão, né, dessas políticas. Por que essa opção pelo documentário? Assim, como realizador, como pensador? Por que essa opção? Minha vida, na minha formação, a história foi uma disciplina que teve grande importância, né? Quer dizer, filosoficamente, já que você quer assim, eu me formei me formei no campo do materialismo dialético, né? No campo do materialismo histórico como método para a compreensão dos processos sociais, das transformações. Portanto, a história para mim sempre foi uma bússola, um norte, né? Li muitos livros de história e procurei sempre a história como a forma de interpretar as transformações sociais. O documentário é um tipo de cinema que é muito tributário à história e ajuda muito a história e vice-versa, né? Muitas trocas entre documentaristas, historiadores e vice-versa, né? Então, intuitivamente, instintivamente, eu me aproximei de um cinema de registro de eventos históricos, né, e que pudesse também contribuir para pensar e analisar a história, né, do Brasil, da América Latina. E também uma outra questão que a gente queria abordar é a sua relação com o cinema novo, né? Você é uma geração mais nova do que essa geração que considera, mas o cinema novo fazia parte do seu imaginário, você assistia os filmes, você reconhecia isso como um movimento, enfim. Durante a minha formação, o cinema novo estava gerando seus melhores frutos, né? Filmes como Eusébio na Terra do Sol, Os Fuzis, O Desafio, Grande Cidade, especialmente Terra em Trânsito, que eu considero o maior filme brasileiro de todos os tempos. As obras estavam sendo produzidas naquele período ali, não é? Entre 62 e 66, e tinha um enorme interesse na produção desse grupo. Não era propriamente um movimento orgânico, era evidente que era um conjunto de
intelectuais que queriam fazer filmes, influir no processo cultural brasileiro por meio do cinema. Então, não havia nenhuma organicidade naquele grupo, mas não há dúvida também que havia uma identidade, uma unidade de propósitos bastante grande, uma relativa unidade de propósitos naquele grupo, que era grande, amplo, plural, diverso, né, numeroso. Eu vinha desenvolver uma relação pessoal assim com o Glauber Rocha, que eu filmei, com o Cacá, que eu entrevistei algumas vezes, com o Leon Richman, que eu tive algumas polêmicas, enfim, com alguns membros do Cinema Novo, mas era um pouco uma sombra, né, que pairava sobre a minha geração. Eles começaram a fazer filmes muito jovens, com 20 e poucos anos, né, e estavam ali, né, de certo modo, como um exemplo, né, para aqueles que queriam fazer filmes também numa perspectiva de um certo engajamento cultural, né, ou seja, de empenho cultural, filmes empenhados, né, no processo de reflexão e de transformação do Brasil. Então, o Cinema Novo teve uma importância enorme para a minha geração, sim, sem dúvida. Eles continuaram produzindo ali nos anos 70, já não mais podendo se identificar em um movimento Cinema Novo, nos anos 80 então não mesmo. Eu diria que o Cinema Novo é um fenômeno dos anos 60 que teve seus estertores nos anos 70, deixou exemplos, filmes monumentais, né? Inclusive do grupo que não era mais diretamente ligado ao Cinema Novo, por exemplo, Hora Verde Augusto Matraga, do Roberto Santos, um cineasta de São Paulo, não tinha relação direta com o Cinema Novo, mas é um filme magnífico, né? Aqueles que vieram a aderir, como o moçambicano, Rui Guerra fez Os Cafajestes, o magnífico Rui Guerra, sem dúvida um dos 5 mais importantes filmes do cinema brasileiro, foi produzido exatamente ali em 64, no apogeu do Cinema Novo. Infelizmente, o golpe de 64 ceifou muitas possibilidades de desenvolvimento do Cinema Novo, e não só do Cinema Novo, de vários outros movimentos culturais brasileiros, lamentavelmente, mas não impediu que as produções acontecessem. Você falou que está com 2 projetos ou 3 agora no momento, então era só para a gente fechar, não precisa revelar o que não possa ser revelado. Não, tudo pode ser revelado. Nesse momento, o Fundo Setorial do Audiovisual selecionou um projeto sobre uma reserva de desenvolvimento sustentável na Amazônia, na Calha dos Solimões, bem no centro do estado do Amazonas. É um documentário investigativo sobre esse tipo, essa modalidade de reserva, de forma de proteção do meio ambiente, que você não remove a população, você educa a população, transmite para a população noções de manejo sustentável, seja na pesca, seja no abate de madeira. Você ajuda na comercialização também desses gêneros e desenvolve-se todo um processo ali de integração entre a população, pesquisadores, né, estudiosos e, enfim, instituições comprometidas com a conservação do meio ambiente, numa perspectiva sustentável. Meu propósito é ver se isso está certo, se isso funciona mesmo, do ponto de vista da população, dos principais interessados, né? Como é que a população vê isso. Então, o filme tem propósito de engajar um jovem morador da região, trazer cada vez mais para dentro do projeto. É toda uma questão que caracteriza, né, o projeto Boca do Mamirauá, e que nós vamos começar a fazer esse ano com 2 viagens à Amazônia, uma na estação seca e uma na estação chuvosa. A diferença do nível das águas é muito grande, chega a 12 metros,
Então são vidas diferentes, né, que se dão. Imagina proteger o gado e as hortas, né, com uma variação tão grande, uma série de tecnologias, uma série de dispositivos, né, são desenvolvidos, são criados para permitir isso. O outro projeto, é um projeto que me fascina, desde que aconteceu a explosão daquela bomba no Rio Centro, no colo daquele sargento do DOI-CODE, que eu, portanto, 35 anos atrás, tenho interesse em fazer um documentário sobre o assunto, e agora eu acredito que as condições estão dadas, e eu ampliei um pouco o escopo, e o filme Missão 115, que é como os membros do DOI-CODE chamavam aquela operação, que eles achavam que era uma operação de vigilância, achavam, não, tentavam convencer terceiros que era uma operação de vigilância, era uma operação terrorista, para soltar bombas, 2 bombas que foram levadas para lá, para o Rio Centro, uma para explodir na casa de força, outra para explodir dentro do pavilhão. E então é um filme sobre não só o atentado do Rio Centro, mas sobre mais de 30 outros atentados promovidos por um grupo de militares, portanto, funcionários do governo Figueiredo, que sabotavam o principal projeto do governo Figueiredo, que era a abertura política. Ele dizia para abrir mesmo, quem não quiser eu prendo e arrebento. Não prendeu, arrebentou ninguém, não deixou nem que um inquérito sobre o atentado do Rio Centro caminhasse, né? Interviu, trocou o encarregado do inquérito, colocou lá o Relações Públicas do Primeiro Exército no lugar do primeiro encarregado, e, enfim, um grupo que tinha medo que a abertura política viesse a prejudicar seus empregos, suas carreiras, e terminar com alguns dos seus notáveis privilégios, né? Então, eles que teoricamente estavam empregados pelo Estado brasileiro para combater um terrorismo que não existia, porque a esquerda armada brasileira não praticou terrorismo, né? Os alvos das operações militares da esquerda eram quartéis, eram traidores, eram financiadores da tortura, etc. Mas esses militares que estavam lá nos DOI-CODES, eles estavam fazendo terrorismo. Eles estavam fabricando e soltando bombas. Mataram a dona Lida na BI com uma carta-bomba criminosa, absurda, uma vítima inocente. Explodiram banca de jornal, soltaram uma bomba no jornal Tribuna da Luta Operária, soltaram bomba em gabinete da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então é um filme sobre os terroristas do Exército Brasileiro que sabotavam o processo de abertura e suas ramificações, a articulação com a morte do Baumgarten, com o assassinato aparentemente acidental da Solange, ou com a queima do arquivo de seus próprios companheiros, como Fleury, que foi jogado na água, né, uma queima de arquivo. Portanto, é um filme que está baseado no depoimento de algumas pessoas que resolveram fazer relações e não mais esconder suas responsabilidades durante a ditadura. Além disso, eu tenho um projeto que é uma série para televisão, não para esse ano, mas para 2017, que é sobre um personagem, um italiano, que veio para o Brasil, que é o Cesare Battisti. 4 capítulos de 26 minutos sobre a saga do Battisti, que foi condenado à prisão perpétua na Itália, uma condenação esdrúxula, porque outras pessoas já tinham sido condenadas pelo mesmo crime, né? E não existe isso, né? Julgar 2 vezes e uma série de irregularidades, ele não pôde indicar advogados, ele não estava presente no julgamento, mas assim é. O judiciário italiano transformou o Battisti num bode expiatório, né? Um inimigo público número 1,
E o Batista está aí no Brasil, mora em São Paulo, mora em Embu das Artes, e eu me aproximei dele, li os livros dele e percebi que ele era uma forma muito interessante de se pensar e narrar a história política italiana do século XX. A Itália tem um pós-guerra muito acidentado, processo de crescimento do fascismo, a crise do fascismo e depois o pós-guerra, um partido comunista com 3 milhões de membros, o mais forte do Ocidente, território privilegiado de operação da OTAN, da NATO e da CIA, fizeram com que a juventude italiana se afastasse de um partido comunista que desenvolveu a linha do eurocomunismo, uma linha centrista, e criasse uma miríade de organizações, né, que fizeram opção, algumas vezes pelas armas, algumas vítimas importantes, como o ex-primeiro-ministro, 2 vezes primeiro-ministro Moro, né, Aldo Moro. Um período, portanto, de muita atividade da esquerda, mas principalmente da direita, que, como diz a arqueóloga e historiadora Fred Vargas, as vítimas do terrorismo de direita são um número mais que 2 vezes maior do que as vítimas de ações militares, operações da esquerda. Então, a quantidade de vítimas na Itália nos anos 70, nos anos de chumbo, é enorme. Mas é que é um período que eu acho que os brasileiros não conhecem bem, muitos povos não conhecem bem. Então eu formatei um projeto em que o Batista é uma figura que aparece contra o fundo da política italiana do século XX. Então, por meio dessa estrutura gestáltica, eu tento dar conta do personagem e também da história política italiana do século passado. Se precisar de uma auxiliar de pesquisa, pode fazer.